Olá, estamos de volta no Assuntos em Família com o tema Partomática, aquele trabalho que vocês estavam ouvindo os dois adolescentes, o Henrique e a Cauane. E agora nós estamos com a Rose, que é a professora deles da disciplina de matemática do Colégio Cultura e que também traz aqui um pouco de informação a mais sobre o trabalho que eles desenvolveram na disciplina, né? Vamos lá, Rose, nos conte um pouco como foi desenvolver esse trabalho, inclusive como professora, não só em relação aos alunos, a diretoria, como o colégio recebeu a ideia de desenvolver esse trabalho, as feiras, a participação. Bom, o nosso colégio ele tem uma tradição muito grande em feiras, né? Nós trabalhamos com feira de matemática desde a educação infantil. Então, é muito comum chegar no nosso colégio e ver crianças de 4, 5 anos apresentando trabalhos. E esses temas eles sempre partem do gosto da criança, né? Então, a gente não impõe a eles, né? Não, eu quero trabalhar determinado tema. E esse ano não foi diferente. O Henrique chegou com esse tema, esse ano não, que foi o ano passado a gente iniciou esse trabalho, né? Visto que o pai dele é obstetra, especializado, né, em partos naturais, em partos humanizados. Então, ele chegou com essa ideia. E eu sempre abraço as ideias deles. Ainda mais vindo deles, né, que tinham todos os dados para nos fornecer. Então, ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo de estar trabalhando, mesmo porque qualquer dúvida que viesse a surgir, eu poderia tirar com a família, né? Então, foi muito tranquilo. A parceria é muito grande. O colégio tem esse entendimento, né, que é necessário a gente estar abraçado às outras disciplinas. Então, o meu trabalho é sempre, né, ligado com a disciplina de português, ou, né, no caso envolveu português, ciências, história, né? Tentamos envolver um pouco da geografia, não conseguimos, porque poderíamos ter aprofundado, poderíamos ter abraçado todas as disciplinas. Não fomos além, mas porque o tema é muito abrangente. Então, a gente teve que cortar um pouco certas coisas, porque senão, né, ia ficar muito longo. Mas, assim, é fantástico trabalhar, né, dentro de um tema que eles gostam, é muito mais fácil, porque dali a gente trabalha todos os conceitos, né? Então, veja que na fala deles, eles em momento algum falaram em matemática, porém, o trabalho, se fosse ver a apresentação, ele é puramente matemática. Né? Então, eles têm todos os dados ali que eles coletaram durante a pesquisa, porque eles fizeram N coisas, né? Eles começaram na aula de matemática com essa ideia, passaram a ideia para todos, e eu passei adiante aos professores que trabalharam com isso, e teve uma participação da turma inteira, né? Ficaram grávidos uma manhã inteira com balão na barriga. Alguns abortaram logo de início, mas... Tiveram os abortos logo de início. Espontâneos. Né? Isso dentro da disciplina de ciências, o professor muito parceiro. E dentro da disciplina de ciências ainda tiveram que cuidar de um ovo durante uma semana, customizar aquele ovo, né, que eles tinham que realmente cuidar, o ovo carimbado, sem o problema de ter que estar trocando o ovo em casa, né? Não, teve gente que infelizmente já perdeu antes de sair da escola no mesmo dia, né? Mas a maioria conseguiu cuidar tranquilamente. A disciplina de português trabalharam poesias referentes aos próprios nascimentos, né? Então fizeram poesias maravilhosas. A história, o professor veio, né, com toda uma situação que a gente, na verdade, não sabe se é lenda, se é história, né, mas pelo menos para ter um início, né? Então, assim, é muito bacana. Foi apresentado para todas as turmas da escola, né, mesmo porque todos tiveram que participar dentro da enquete que eles fizeram, né, dentro da enquete que eles... Sim, tiveram que levar foi em forma de bilhete. Eles elaboraram um questionário, né? E esse questionário foi mandado para todas as famílias, porque as crianças menores não têm como responder, até mesmo eles, porque eles tiveram que perguntar por que nasceram daquela forma, né? Por que eu nasci de cesariana? Até para eles se informarem, né? Que às vezes nós não falamos, não explicamos isso às crianças, né? Sobre o nascimento. Eu digo isso porque nós trabalhamos com isso, né? Que é a equipe do Gerando Novas Vidas e a equipe Nascendo em Família também. E nós perguntamos aos maridos, né? E a primeira coisa que nós perguntamos, e aí, como você nasceu? Nasceu de parto ou de cesárea? E eles não sabem, eles vêm nos contar depois porque vão perguntar lá aos 30 e alguns anos, assim, né? Então, esses adolescentes tiveram a oportunidade de saber como nasceram e até de aprofundar o tema em razão da partomática, né, desse trabalho.
Muitos ali não sabiam nem que tinham nascido, na verdade, de cesariana. Alguns não sabiam, né? Os menores não tinham muita noção. Mas é bem interessante porque a dúvida é assim, por que eu nasci dessa forma? Né? E o nosso colégio, dentro da pesquisa que eles fizeram, ficou dentro do número nacional mesmo, né? Mais de 80% nasceram de parto cesariana, né? Nasceram de cesariana, e por uma opção da mãe, né? Que a mulher tem esse direito, né? Ela tem esse direito, né? Dentro da legislação, mas foi realmente por opção, não foi assim uma necessidade, uma indicação, né? Alguma coisa que precisasse. Então, as nossas mãezinhas do colégio foi assim, opção, assim como as demais do país. Olha, que interessante. E eles contaram pra gente que viajaram, né? Foram a Nova Trento, não tão longe, aqui pertinho, mas foram a Pomerode, não, a Ituporanga, isso, e até Salvador. E tu os acompanhasse enquanto professora? Sempre, sempre. Acompanhando, a gente acompanha sempre, né? Então, a primeira regional, porque a Feira de Matemática, ela já é uma tradição. Eu participo há 18 anos. No Colégio de Cultura, o Colégio de Cultura participa sempre também. O Colégio de Cultura tem 20 anos e há 20 anos ele participa. Então, olha que importante, né? Tá participando. Então, o nosso colégio ele dá uma importância muito grande à matemática, né? Então, assim, para mim é sorte. Estou lá há 10 anos, né? E estou lá justamente por causa de feira. Eu encontrei a Cássia, né? A nossa parceira, nossa chefe, nas feiras de matemáticas, né? Então, quando ela decidiu abrir o ensino fundamental, né, o ensino fundamental 2, eu fui convidada, né? E segundo ela, né, porque já me conhecia de feiras, porque eu sempre faço o trabalho dessa forma, né, através de projetos, através da interdisciplinaridade. Isso, e a gente vê que a interdisciplinaridade é que faz a diferença, porque é quando os nossos alunos, os adolescentes, começam a colocar em prática aquilo que vem lá na escola, né? Eu acho acredito que seja a melhor forma de educar e de solidificar o que eles aprendem e até assim despertar mais interesse pela matemática, porque você fala de parto e cesárea, mas você não tem ideia que tem tanta matemática ali nos números, e a matemática está em tudo, né? Como a gente eu acho que é muito importante e que bacana o colégio, né, que participa dessas feiras e enfim, motiva os alunos, né, e também as professoras, né, apoia para estar fazendo esse tipo de trabalho, porque fica muito específico o estudo quando é lá dentro da sala, né? Às vezes quando eles conseguem pegar, manusear isso até na vida real, como eles optaram por esse tema, né, fica mais fácil, inclusive a matemática. E resultados, enfim, vocês não ficaram só dentro da sala, que eu sei que, além de envolverem os alunos para essa enquete, para reunir dados, quando vocês encerraram o trabalho, também apresentaram isso? Sim. A primeira feira foi em Nova Trento, né? No ano passado, eles foram indicados daí para Catarinense, apresentaram lá em Ituporanga, e de lá a gente partiu então para a Feira Nacional, né, que aconteceu em Salvador. Esse ano aconteceu em Salvador. É a terceira Feira Nacional que aconteceu. É a terceira vez que a gente participa. E puderam aproveitar, né? Passeamos lá uma semana quase com eles, né? Conheceram outras realidades. Vimos que a nossa aqui é difícil, mas existem realidades muito mais difíceis, né? Dentro do tema que eles abordaram, que foi o parto, eles viram que a realidade lá para cima, no Nordeste, para eles é muito natural uma adolescente estar grávida, enquanto que para nós ainda choca, né? Então, algumas adolescentes grávidas assistiram o trabalho deles, né? Então, adolescentes que estão na escola e já estão grávidas, né? Então, e a gente, durante o nosso trabalho, a gente teve a participação do Dr. Paulo na nossa escola, onde ele fez uma palestra que para eles, é claro, o interessante não era o parto, né? Foi abordado o parto por causa do nosso trabalho, mas o Dr. Paulo pôde estar tirando dúvidas dele, né? Palestrou sobre a educação sexual, de como deve proceder, né? Nessa fase da adolescência, que eles têm muitas curiosidades e às vezes não têm aquela coragem de estar fazendo certas perguntas. E com o Dr. Paulo foi bem tranquilo, assim, eles puderam
está tirando muitas dúvidas para nós. Que bacana, então a gente vê que os objetivos não eram só estudar então os números e a matemática, né? Eles tiveram aula sobre educação sexual, tiveram palestras sobre parto, cesariana, fizeram poemas, né? Então lidaram com sentimentos também. Que trabalho mais completo que vocês desenvolveram com esses adolescentes, né? É muito bom porque isso é que desperta, né? E assim, como foi bacana ouvi-los com uma boa intenção, né? Eles têm uma boa intenção, querem que o parto natural aconteça, sabem que não devem programar uma cesariana e sim deixar que as coisas aconteçam de forma natural, né? Que bacana, Rose. Nossa, muito obrigada por ter vindo no nosso programa Assuntos em Família, com um tema aqui diferente, né? Mas de novo falando sobre parto, porque o nosso programa fala de família. E nós começamos a falar sobre parto, porque quando nasce uma criança que a gente, né, inicia uma família. Muito obrigada, Rose, pela tua disponibilidade aqui no nosso programa. Tá? Então, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, aqui com a presença dessa turma querida lá do Colégio Cultura. Queremos agradecer especialmente a disponibilidade do colégio de vir passar de disponibilizar os alunos e a professora Rose, tão querida, para vir nos informar sobre o trabalho Partomática. Bom, nós vamos encerrando e vou agradecer aos nossos patrocinadores, que são o Gerando Novas Vidas, Centro de Referência à Família no Início da Vida, a equipe Nascendo em Família, que é a equipe de assistência e apoio ao nascimento natural, humanizado e hospitalar, ao restaurante Nostro Sapori, à Cerâmica Henning, ao Salão de Beleza Helena e ao nosso cinegrafista Dixon Krieger. E lembrando, o nosso programa acontece às quartas-feiras, às 11 horas da manhã e às 5 da tarde, no horário do seu cafezinho. Lembrem, convide alguém para tomar aquele cafezinho, aquele bolo gostoso. E se repete, todos os dias às 11 e às 5, na sua TV Canal X Brusque, ou então no canal online. Acesse tvcanalx.com e confira todos os nossos programas lá. Uma ótima semana para você e até a próxima quarta-feira. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. A luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá.